Olá, olá, eu me chamo George Medeiros e estou aqui hoje no primeiro episódio desse podcast maravilhoso chamado Flex Food. E ao meu lado aqui, nada mais, nada menos que meu amigo Saulo Porto. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. E hoje estamos aqui com a Gabriela Garcia e o Alisson Soares do GFI. Boa tarde, Sejam gente. muito bem-vindos ao nosso programa, nosso primeiro episódio. Boa tarde, Espero. Jorge, Saulo. Prazer Isso. estar aqui nesse primeiro episódio. Que maravilha. Uma honra inaugurar o espaço Pois aqui com é. vocês. Vai ser um bate-papo sensacional, né? Sobre um tema tão importante que está chegando no Brasil, mas no mundo já está em bastante tempo, assim, já está bem avançado. Que hoje vocês cuidam dessa ONG chamada GFI. GFI, se fosse falar em inglês, né? Exatamente. A gente brasileira aqui fala GFI. GFI, não tem né? problema. The Good Food Institute. Maravilha. Conta pra gente, eu vou começar pela Gabriela, o que é o GFI? Por favor, Gabriela. GFI é uma organização filantrópica sem fins lucrativos. Ela é toda financiada a partir de fundos. Nenhum dinheiro vem de mercado diretamente, vem de governo diretamente. E o nosso objetivo é atuar como uma espécie de catalisador do setor. Então, a gente funciona fomentando tanto a parte de ciência e tecnologia, conectando também as indústrias, a parte de engajamento corporativo, e aqui em Brasília com políticas públicas. Então, trabalhando tanto pela promoção de políticas públicas que fomentem o setor, mas principalmente atuando para que exista uma regulamentação justa para o setor. Maravilha. Saulo, tem alguma pergunta, meu amigo? Não, eu só quero reforçar aí o agradecimento e tal. E como eu conheço um pouco do GFI há mais tempo, eu só queria dizer que vocês são as pessoas certas no momento certo, porque realmente vocês estão fazendo diferença nesse momento que a gente está precisando avançar esse assunto, tá? Então, parabéns para vocês. Pô, obrigado, prazer. Ô, Alisson, e esse tema tão importante, né? A gente ouve falar sobre a carne cultivada. O brasileiro pensou, meu Deus do céu, será que eu vou começar a comer carne de plástico? Será que é um plano do Será que governo maquiavélico dos Estados quer nos Unidos, matar? quer nos controlar? A gente ouve todo tipo de fake news. De fake news, né? Ô, Alisson, conta pra gente aí, cara, esse tema tão importante aí que a gente... eu fico tão lisonjeado de saber que pessoas tão jovens estão preocupadas com o futuro, né? Conta pra gente, meu amigo, se a gente vai comer carne de enlatada, carne de plástico ou não. Conta pra gente aí, como é que funciona? Jorge, é o seguinte, cara, eu acho que como toda tecnologia, ela surge como uma ficção científica, né? Como algo disruptivo que vem, né? Parece de um filme de Hollywood. Então, carne cultivada a partir de células no espaço, quem sabe, tudo surge como algo muito longe, distante e que aos poucos, né? Com a ciência, a pesquisa vai cada vez mais se aproximando de coisas que, né, em outros tempos pareciam muito distantes. A própria agricultura, né, já passou por várias revoluções. Se a gente pegar lá desde quando na Mesopotâmia surgiu a agricultura, como era feito, né, com métodos primitivos, até depois, né, os modelos de cultivo já mais sofisticados na Europa contemporânea, e até mesmo agora no século XX, com a Embrapa, né, trazendo grandes avanços aqui no Brasil, exportando esses avanços científicos na agricultura para o mundo. Então, assim, a gente já passou por vários modelos científicos diferentes e a alimentação não é diferente, né? Não é outra história. O modo como a população se alimentava há milênios atrás, ele reflete o estado, né, de avanço no qual aquela civilização estava naquele período. Sim. Hoje, né, 5.000 anos após a Mesopotâmia, né, o advento da agricultura, nós temos tecnologia suficiente para nos oferecer modos produtivos que são mais sustentáveis, que demandam menos sofrimento animal, que, enfim, são mais eficientes em alimentar uma população crescente, né, do nosso planeta. Então, eu acho que tudo parte daí. E a partir disso, né, as proteínas alternativas, como o próprio nome diz, e aí a gente está falando de 3 tecnologias, basicamente, que são os produtos plant-based, obtidos a partir de plantas, né? Os que já estão consagrados aí no mercado, tem várias opções para a gente comprar. Os obtidos por fermentação, técnicas de fermentação, seja fermentação de precisão, seja fermentação de biomassa, para obter ingredientes como a caseína, que é muito similar à fermentação de vinho, cerveja, que a gente também já usa há milênios, mas de uma forma que você vai direto na célula, é um pouco mais, né, sofisticado, digamos assim. E a terceira e mais disruptiva, mais
de ficção científica de todas, que é a carne cultivada, é o cultivo celular, que é você pegar uma amostra, uma biópsia de um animal, né, uma amostra sanguínea, uma amostra de tecido, levar essa amostra para dentro de um bioreator que vai replicar todo o ecossistema que aquela célula encontraria dentro do animal, vai estar replicado dentro desse bioreator, só que fora do animal. Com o animal vivo, sem ter que morrer. Exatamente. Então, essa é a chamada carne cultivada, que alguns chamam, aí vem os nomes mais depreciativos, né? Carne sintética. Carne celular. Carne, e aí cada um dá o nome que quer. Alisson e Gabriela, você falou uma frase, quando surgiu? Eu imagino que as coisas surgem também por necessidade, né? Qual é a necessidade de ter essa complementação, essa alternativa de proteína? E por que vocês, em tão pouco tempo, já falam que não é mais uma alternativa? Já é uma coisa que... Onde é que está por que isso é tão importante hoje? Em termos de suprir o ser humano das proteínas. Uhum. Bom, assim, Saulo, eu gosto muito de... A gente usa, como eu falo, né? Trazer o debate técnico, o debate científico. Por isso a gente usa muitos dados. E aí tem dados da própria Embrapa, novamente, né? Usando uma empresa pública brasileira, renomada da agricultura, que dizem que para alimentar a população crescente do mundo, aí até a população que vai estar em 2040, 2050, a gente precisaria de 50 megatoneladas a mais de alimento por ano. Isso, assim, é uma capacidade para o pessoal de casa que não tem uma noção exatamente de produção, isso significaria pelo menos uns 1,5 planeta a mais inteiro só produzindo comida para a gente conseguir alimentar essa população. E não tem como, não tem... A gente tem um planeta e olha lá, não é nenhum planeta, né? Na verdade. Sim. Com avanços de oceano. É muita coisa, cara. Exatamente. Então a gente tem que buscar alternativas. Só uma alternativa. Exatamente. É uma coisa que necessidade sem isso. Exato. É um caminho sem volta. Uma necessidade e uma oportunidade também. Tá. Eu ia pegar esse ponto da oportunidade, que eu acho importante. A oportunidade está muito clara, necessidade também. Tem risco, porque assim, uma coisa muito nova, estamos falando de tecnologia, estamos falando de inovação, de construir algo que vai complementar a alimentação do ser humano. Imagino que tem um risco, né, nesse sentido. Não sei se vocês apontam algum tipo, se isso é controlado, porque também nós estamos falando de uma coisa global, né? Esse é outro aspecto. Não estamos falando de algo que está acontecendo em Brasília ou no Brasil. Ao mesmo tempo que nós estamos discutindo aqui nessa mesa, tem outros países, outras pessoas nesse momento se debruçando, não é isso? Então, sim. Assim, todo avanço, principalmente na área de alimentos, né, na área de farmacêuticos, alimentos, tudo que é para consumo humano, requer muito estudo, muita ciência e muito teste. Então, principalmente falando de alimento, tudo que é aprovado, por exemplo, para consumo nos Estados Unidos tem que passar pelo crivo da agência, da equivalente à Anvisa deles lá. Que é o FDA, né? Que é o FDA e também o USDA. Que são, lá eles dividem esse papel, que aqui no Brasil é só ficar concentrado na Anvisa. Sim. E aí tem uma divisão como o Ministério da Agricultura, digamos assim. Então, tudo para ser aprovado pela FDA lá nos Estados Unidos para consumo da população norte-americana, o alimento tem que se mostrar seguro, tem que ter testes. Na União Europeia é a mesma coisa, é um modelo diferente, né, que a União Europeia usa, mas também para ser aceito pela Agência Fiscalizatória Sanitária para consumo pela população europeia, então tem que atender esses parâmetros. E, como todo produto, todo alimento, as proteínas alternativas passam por esses testes, né? Então, plant-based a gente nem fala, porque são, como eu falei, são produtos que já estão no mercado. É realidade, né? Já é realidade, já tem fiscalização sanitária em cima. Aí as questões são mais em relação à nomenclatura, né? Os questionamentos, digamos assim. E aí, falando de carne cultivada, principalmente, nos lugares, a gente já tem, né, então, registro desses produtos nos Estados Unidos, em Israel, em Singapura. Sim. E tanto nos Estados Unidos quanto em Singapura, você já pode comprar esse alimento. Oficial. Tudo seguindo os parâmetros impostos pela agência, né, de saúde, de fiscalização sanitária desses países, Estados Unidos e Singapura. Israel também, mas lá ainda não tem disponível no mercado para comprar. Assim, uma questão realmente acabou de ser aprovado 2 meses atrás. E já existem outras empresas. Então tem uma na França, não vou lembrar o nome agora, mas que já fez um pedido, uma submissão de pedido na agência da União Europeia para vender foie gras de carne cultivada. Então imagina só, uma das maiores polêmicas, né, do mundo da proteína animal é a questão do foie gras, que é aquele sofrimento, engordamento do pato, o pato forçado, o ganso, né? até praticamente explodir, e aquilo é consumido. Então você poder ter esse produto, mas sem todo esse sofrimento animal. É uma coisa, né, disruptiva, diferente, que era inimaginável até pouco tempo atrás. Sim. E então já existe. E para ter esses produtos serem registrados, eles precisam passar por todo um processo, né? Estudos precisam ser apresentados, testes.
É tudo muito rigoroso, não é simples, leva anos. E Tem uma cadeia, né? Não é só a indústria, né? Ela Com depende de certeza. outras. Então, exatamente, você tem que ser- exatamente. Então, conforme começam a sair as aprovações, o fluxo segue, digamos assim. Então, Pessoal, hoje, para preparar para conversar com vocês, o Jorge mostrou uma coisa muito interessante, né? Uma reflexão que às vezes a pessoa pensa em carne cultivada, sobre esses nomes que a gente está falando que são novos, leva, em algum momento pode pensar, então a carne está sendo feita no laboratório. E o que a gente ouviu, o podcast que a gente viu, exatamente a contrário. A carne, de qualquer forma, está sendo feita no campo, não no laboratório. Mas assim como a carne essa do futuro está sendo feita no laboratório, a carne animal também hoje, necessariamente, obrigatoriamente, passa para o laboratório. Então, não é que a gente está indo para o laboratório fazer uma carne e colocar no mercado. A gente vai para o campo, mas antes tem que fazer teste, etc, etc. Então, achei... E tem uma capacidade de controle da carne de cultivo celular, que é você separar os melhores, né? Você faz a biópsia de um animal que você sabe que não está doente, que tem aquele perfil todo desejado, e dentro de um ambiente controlado. Sim. Então, você evita, por exemplo, um uso agressivo de antibióticos. Você evita incidência de zoonose, você diminui a incidência de zoonoses. Então, são possibilidades assim para todo mundo. É um melhoramento para todos os lados. Sim, eu com acho que o certeza. agropecuário ainda tem muito medo, mas eu acho que o nosso papel um pouco é falar também das oportunidades para eles, Sem né? dúvida, sem dúvida. O quanto que a gente evita de risco. Sim. Até porque Pra- já fazem isso, né? Para Exato. escolher ou para fazer, eles já fazem. Exato. Exato. e assim, todo alimento, todo remédio, todo suplemento, tudo aquilo que a gente consome como enquanto ser humano, basicamente, sai do laboratório, passa pelo laboratório, Sim, né? A por não ser aquilo que pesquisa, vem in né? natura, obviamente, que é o melhor possível. Sempre a gente gosta de deixar isso claro. O melhor possível sempre a gente consumir o máximo in natura possível. Sim. Né? Principalmente grãos, alimentos que vêm da terra. É mais descascado que desembalar. Exatamente, mais descascado Né? que desembalar. Mas naquilo que a gente... E aí eu sempre falo, pô, minha semana inteira, minha alimentação é certinha, eu particularmente, né? Então, como eu brinco que de segunda a sexta eu como arroz e feijão todo dia, porque tem todos os aminoácidos, é uma alimentação completa, rica em fibras. Cara, chega no sábado, eu e minha filha, a gente quer comer um hambúrguer, pô, a gente quer Sim. comer uma... Né? A gente quer comer Sim, uma... flexitariano, né? Exatamente, a gente quer comer uma coisa mais gordurosa, mais saborosa, mas que a gente tem essa noção, a gente tem essa consciência que é dentro ali do equilíbrio, exatamente. Então, acho que é muito também nessa toada que esses produtos vêm. Vocês deram exemplos, né, de ponta, né, Israel, Estados Unidos e tal. Antes de entrar no regulatório, que eu acho que é uma parte importantíssima, e vocês são, né, mestres nisso, como é que vocês comparam hoje? Como é que está o Brasil hoje em relação à discussão? Tudo isso que a gente acabou de falar. Como é que vocês veem o Brasil posicionado? A gente está muito atrás dos países europeus, dos Estados Unidos, ou a gente está caminhando ali para um rumo bom? Eu acho que sim, não. O Brasil começou muito tempo depois, cerca de 8 anos depois, né? Ali na venda desses produtos análogos, desses hambúrgueres vegetal, daquele formato certinho, que mimetiza a aparência, o gosto, a textura da carne. Mas o crescimento do Brasil é muito impressionante. A gente já tem... a gente começou, a primeira foi em 2018, certo? A primeira empresa de hambúrguer análogo no Brasil foi inaugurada em 2018. Foi em Vendeu seu 2018. primeiro produto em 2018. E aí, hoje, de 10 anos. menos de 10 anos, a gente já ultrapassou muitos países. A Olha gente só. já exporta para entre 25, Que 30, maravilha. talvez um pouquinho Não. mais. O E o fatoramento produto anual... seria hambúrguer ou tem outros? Não, de Tem todos os outros. produtos É carnes, né, os chamados análogos vegetais, que é inclusive depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é uma proposta que o Ministério da Agricultura está trazendo para classificar essa categoria de alimentos, né, que são, como a Gabriela falou, aqueles que buscam, né, os produtos, as proteínas alternativas que buscam mimetizar os de origem animal. Então, buscam replicar a experiência sensorial, a aparência, a textura. É diferente, por exemplo, de um hambúrguer de quinoa ou de um falafel, por exemplo, que não tem por objetivo mimetizar o Sim. produto de origem animal. Então, o Ministério é da o que é. Agricultura está trazendo essa regulação para criar essa categoria específica, né, delimitar essa categoria específica de produtos. E aí, essa categoria de análogos vegetais, no Brasil hoje, em 2023, passou a marca de R$1 bilhão, só os cárneos, os Olha análogos aí. cárneos. E aí, se você incluir também os laticínios e leites vegetais, foram mais R$600 milhões de faturamento só em 2023. São quase 700. 2 bilhões de reais só em 2023 nesse setor que não para de crescer. Sim. Não para de crescer. E você para de vender boi e começa valor agregado. Olha só, né? Você falou 25 países, né?
Na verdade, a gente não deixa de vender boi. Pois Assim, é, não então. tem nenhum dado que reduza o quanto a gente exporta Sim. ou a venda em varejo. O que a gente, o que a capacidade de reduzir, na verdade, é o que a gente vende de commodity cru Sim, para isso mesmo. ser trabalhado lá Um fora valor agregado. e voltar para cá e trazer, construir esse valor agregado aqui. Sim. Trazer isso para os nossos produtores, para a nossa indústria, trazer agroindustrialização. Sim. Essa é a maior oportunidade desses produtos, com certeza, é de agroindustrialização. Mas eu acho que pega muito, Gabriela, Alisson e Saulo. Eu tava lendo, certo, vim com um pouco de preconceito, né? Fui ler sobre a matéria. Eu acho que pega pro brasileiro mesmo a questão da carne. Com certeza. O brasileiro, a gente gosta de carne, né? O latino, ele é apaixonado. O argentino, o uruguaio, o brasileiro, a gente é apaixonado por carne. Mas eu fui ver também que essa questão celular já é milenar. O queijo é por células, o vinho é por célula, a cerveja é por célula, o lactobacilo que a gente dá pro nosso filho é por célula, né? Então, assim, o que mais dá medo pra gente, assim, confesso pra você que quando eu fui ver era a questão da carne. Mas depois eu li, fica tudo tranquilo. E tem solução pra tudo, né? Com certeza. Eu acho que o que tá pegando mais aqui, Saulo, é a questão da carne, que depois, eu acho que esse podcast aqui vai ajudar bastante, né? Para as pessoas que estiverem nos vendo, que não é esse bicho de 7 cabeças, a gente não vai comer comida de astronauta, nem nada, né? E vai ser muito importante esse planejamento, Saulo, para 2050 a gente já ter esse planejamento e não ter uma surpresa, né, Alice e Gabriela, que verdade, possa nos bem surpreender, antes. Na né? verdade, isso aí é totalmente inclusivo, né? A gente está falando de colocar na mesa outros sabores, outras texturas. Exatamente. Uma questão nutricional, quer dizer, a gente está somando. Então, Exatamente. Com assim, certeza. tem preconceito, todas você explicou isso no começo, mas no fim a gente está dizendo que é algo, primeiro que é inevitável, né? Porque é necessário, porque não tem como você suprir. Segundo, que pode ser melhor do que já tem. Sim. Exatamente. Vai ser melhor do que tem, né? Exatamente. E aí quando a gente pensa, novamente, né, não necessariamente numa concorrência, mas num crescimento conjunto, né, do setor de proteínas no mundo, para tentar alimentar essa população que hoje já tem um déficit de 300 milhões. Então tem hoje, 2024, já tem mais de 300 milhões de pessoas no mundo em situação de fome, que não tem acesso a nenhum tipo de carne, seja ela de origem animal, vegetal, qualquer que seja. Então, para suprir essa demanda, a gente precisa aumentar a produção. Ok, como vamos aumentar essa produção? De uma maneira mais sustentável, que permita que esse crescimento em relação ao que é hoje, então, novamente, não é tirar o emprego de ninguém, não é acabar com o pequeno produtor que está lá na sua fazendinha, que tem um gado que ele cuida a vida inteira, tem algumas galinhas, não é isso. Não é o cara que pesca, a comunidade ribeirinha, que vai lá e faz uma pesca sustentável, né, que obedece todas as regras, não é isso. É pensar num crescimento na oferta de alimento para a população de uma forma sustentável. E aí, sustentável, porque, falando em plant-based, a gente está falando de 99% menos uso de terra, 90% menos uso de água, até 80% menos uso de energia elétrica. E quando você libera a terra que seria usada para crescimento da agricultura animal, você diminui o desmatamento da Amazônia, né? Porque quando a gente fala em agricultura animal, não é só a terra de pasto, porque inclui também toda a terra onde é plantado os grãos que vão alimentar esses animais. Então, na verdade, 3/4, as pessoas, às vezes, eu que sou vegetariano, ouço muito esse tipo de piada, né? Ah, mas a soja, são vocês vegetarianos, estão comendo a soja toda, não para de comer soja. Na verdade, haja vegetariano no mundo para comer essa soja, viu? Na verdade, 3/4 de todos os grãos plantados no planeta Terra são destinados à alimentação animal. 3/4. Gente, é um número muito impressionante. Exatamente. 3/4 do que a gente planta é para alimentar animais, que por sua vez vão, né, converter essas calorias e alimentar uma parcela ínfima da população com uma quantidade ínfima de proteína e de caloria. Então, com assim, preço muito salgado, né? Que nem todo mundo tem acesso, né? Exatamente. Todo Então mundo a tem gente acesso. pode, o impacto, num primeiro momento, parece só, né, a questão de menos carne animal e mais carne vegetal. Não é isso. É liberar terra, para a gente plantar comida, para alimentar pessoas, para regenerar o solo e por aí a gente vai. Desenvolvimento econômico. Né? E botar dinheiro no bolso das pessoas, das comunidades. Esse ponto do Alisson eu acho muito importante, porque quando são produtos que hoje em dia ainda são mais caros, né? Os plant-based, a carne cultivada ainda onde tem, ainda é muito cara, embora as previsões sejam de uma super redução dos preços, né? A partir da expansão e do escalonamento delas. Mas essa virada de chave, de você entender o quanto, que assim, parte desse valor e parte da capacidade de alimentar as pessoas está em todos esses custos indiretos. É o solo, é a água, é a energia.
assim, o que você gasta de água em todo o processo, Sim. né, da pecuária, até você limpar lá tudo. E principalmente a conversão calórica. Sim. Assim, a gente tem lá, você tem um boi inteiro, mas o quanto disso você consegue converter? Porque você tem a gordura pura, você tem o Sim. osso, você tem a pele, você pode usar em outras cadeias, mas em termos de alimentação, de Alimentação nutrição, com precisão, né? De precisão. Exato. Isso aí. Exatamente. Essa Só conversão subir na regra é- total, é isso porque eu aí. acho que são vários pulos do gato. Sim. Porque é Sim. tudo muito novo, né? Verdade. E aí as pessoas falam, mas como é que vocês vão reduzir insegurança alimentar, sendo que é um produto tão mais caro? Sim. Tem uma coisa que me cala, esse assunto é muito importante, porque não sei se vocês têm essa pesquisa também, que nos próximos 10 anos a humanidade, o maior problema que a humanidade vai enfrentar é a fome. Sim. A gente Olha está aí. falando em algo, sabe? Tudo Com isso que certeza. foi dito aqui hoje vai diretamente colaborar com essa Sim. questão da fome, né? Então, é Com inadmissível, né? Você pensar numa coisa dessa no século XXI, né? Sim, e em Exatamente. muitos países a disputa, assim, você gera conflitos internos, você gera conflito armado, você gera guerra aí. civil pela disputa de recursos hídricos e de solo Olha aí. para alimentação. Exatamente, E exatamente. o que é muito pressionado com a desertificação, Sim. com as mudanças climáticas. Tá tudo interligado. Está tudo muito interligado. sim. Então a gente pensar Essas nessa ondas de calor, em algum Exato. lugar, em muitos lugares onde era para chover, uma seca Uma que seca. nunca vista antes, onde era para estar seco, Ao contrário. lá. temporal, tornado, Sim. né? Lugares. Eu cresci na escola ouvindo que não existia tornado no Brasil. No Brasil. Hoje já é todo ano, normal, normal. E é preocupante, por exemplo, a gente, igual você falou, né, Alice? Não vai, no Brasil não tem isso. A mudança climática é um mito, não está acontecendo. Olha o que está acontecendo com a gente aqui, né? Essas queimadas estão bem pesadas. Igual você falou da recuperação do solo, para você plantar depois um solo desgastado por uma queimada, olha o quanto que vai sair mais de água, quanto que vai sair mais caro. Um boi para se alimentar vai sair muito mais caro. Então, isso tudo que a gente está apresentando aqui faz muito sentido, que a gente Com deve ficar certeza. muito preocupado. Sim. Eu fui ler a matéria de vocês, eu fiquei muito preocupado. E Não, aí, acho que foi uma ótima semana, né, para a gente começar É, a falar discutir disso. isso, Sim. porque o efeito tá para todo mundo, tá? Sim, Não tem exato. ninguém que não esteja Não, e sofrendo. ver pessoas tão jovens preocupadas com isso é maravilhoso. eu agradeço o jovem, eu agradeço o jovem. Eu ia falar que a gente engana. Olha aí, ó. Obrigado, obrigado. Depois vocês passam o número que vocês estão nutricionistas aí, passa o Pix depois aí, tudinho. Vamos falar de uma dimensão inescapável, né? Está tudo certo a questão de mercado. Fiquei muito feliz com essa questão do Brasil, você já está despontando em pouco tempo. Vamos falar do regulatório, né? Porque uma coisa é, né, como diria, combinar com os russos, né? Como a gente ia fazer esse gol, né? Como é que... Dá um pouquinho do panorama, por favor, do mundo, mas descendo para o Brasil, a importância, sempre é importante, do regulatório, né? Você falou de Anvisa, MAPA, etc., mas também no Congresso Nacional. Como é que isso está hoje? Vocês, inclusive, são os responsáveis por esse assunto aqui no GFI, né, em Brasília. Dá uma... Olha só, então, primeiro partindo assim de um panorama mais amplo para dar justamente um background assim. Primeiro, as proteínas alternativas elas têm que ser enxergadas como uma forma de segurança alimentar, né? Uma ferramenta de trazer segurança alimentar para um país, uma população. Então, se você tem países, por exemplo, como Israel, Singapura, que tem um altíssimo nível de avanço em proteínas alternativas, principalmente carne cultivada. Por quê? Porque você pensa, esses países são países pequenos, que não têm terras. Então, para eles, a questão de segurança alimentar está muito ligada a eles serem capazes de alimentar a própria população deles. A soberania Exatamente, deles mesmo ali, soberania né? nacional. Então, esses países estão investindo pesadamente, né? Vários países lá do Sudeste Asiático estão investindo, países com menores territórios. Aí você pega e olha as maiores potências do mundo, né? Estados Unidos já incluiu proteínas alternativas como uma prioridade de governo, né? Destina várias verbas para pesquisa nessa área. Né? Orçamento até, inclusive, de defesa. Olha aí, Orçamento cara. militar é destinado para pesquisa em carne cultivada. Por que será? E a China, em contrapartida, também já incluiu carne cultivada como uma prioridade no plano alimentar da população chinesa para o biênio de 2023 a 2033. Né? Olha Então, só, biênio não, perdão, para os 10 anos. 10 né? anos. Então, bom, você pega todos esses países, né, grandes economias. A União Europeia também, né, já tem alguns documentos que falam que é importante diversificar a matriz de alimentação, Sim. justamente em caso de guerras, etc. Então, todos esses países investindo pesadamente. E aí você vem para um panorama mais, né, de Brasil, onde a gente, no geral, a gente tem um histórico
de ir na rabeta, né, dos outros países, a verdade é Ainda essa. mais nos Estados Unidos, né? Exatamente. Só que quando a gente fala em alimentação, em alimento, em pecuária, em agricultura, o Brasil é Sim, líder, o Brasil é referência em agricultura no mundo. Então, é uma oportunidade que a gente, né, no mundo inteiro, aí trazendo também, né, no mundo inteiro tem uma dialética entre o poder executivo e o poder legislativo. Sim. O poder executivo, como eu falei para vocês, os governos, todos entendem como uma prioridade. Então, colocam nos seus planos de governo, traçam políticas de investimento, inclusive no Brasil. Então, aqui no Brasil você tem o Ministério da Agricultura trabalhando no regulamento de nomenclatura. Outra área, isso é o DIPOV, né? O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura. No mapa. Outra área, o DIAGRO, que é o Departamento de Inovação do Ministério da Agricultura, Tá certo. trabalha trabalhando num outro fronte que é justamente para entender como é o ecossistema de proteínas alternativas e quais políticas públicas devem ser pensadas para fomentar esse ecossistema. As universidades também já estão colocadas em algum contexto? O MCTI, né, já tem, então, aí o Ministério da Ciência e Tecnologia também a gente já fez vários workshops nós de FI, trabalhamos assim muito tempo trazendo esse conhecimento, fomentando, cutucando, né? E aí o MCTI, por exemplo, tem linhas de financiamento para pesquisa em proteínas alternativas. As universidades federais no Brasil hoje começam a apresentar planos de ensino com matérias que incluem proteínas alternativas. Então você tem lá o FPR, a UFMG, a Federal de Viçosa, a UFSC de Santa Catarina, a Federal de Manaus, o FAM. São várias universidades que começam a incluir ou uma pós-graduação, agora começa a surgir até matérias na graduação. Olha aí, maravilha. Então, é assim, é o conhecimento, é o fomento. E aí tudo isso também com o MCTI, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ligado. Aí o Ministério de Desenvolvimento e Indústria também, né, a gente vem trabalhando junto para trazer essa visão mais de mercadológica para o fomento do setor. Então, são todos os ministérios, rola esse movimento no executivo, e como é nos outros países. Mas, novamente, assim também como é o exemplo dos outros países do resto do mundo, no legislativo, que é o poder que sofre maior influência direta do lobby, né? Sim. Que aí, assim, o lobby nada mais é do que a força legítima da sociedade civil, influenciando as políticas públicas que lhes dizem respeito. São pêndulo da sociedade. Exatamente, é um pêndulo da sociedade. Esse é o Congresso Nacional, é o papel dele isso. Então, nada mais natural. Da mesma forma que nós, né, puxamos a corda pro lado das proteínas alternativas, o lado da pecuária tradicional, num primeiro momento, como eles nos identificaram como uma ameaça, puxam a corda para o outro. Então, na contramão do que os governos fazem, você vê projetos de lei pipocando no mundo inteiro, então nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e aí tanto no nível federal quanto no estadual, outros países, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, vários países na União Europeia, diversos países com projetos de lei querendo proibir, né, a inovação. E aí, mas aí, assim, fica bem claro, até quando você pega esse projeto de lei, muitos são iguais, assim, a redação é idêntica. Copiou e colou ali, né? Copiou e colou. Porque é isso, porque muito o que leva a essa percepção de que há uma concorrência, de que há uma ameaça, é a desinformação. É o medo do novo. É o medo do novo. Como você colocou lá no início o caso do Uber. Né? Quando chegou o Uber, era um desespero. Não, os táxis estão aqui, não sei quantos anos, vai acabar. Hoje você tem Uber, você tem táxi, tem 99 táxi, tem Airbnb. Gente, existe espaço para as tecnologias novas coexistirem com os métodos tradicionais. É assim que a civilização humana evolui. A gente não deixa nada para trás, a gente evolui, passa a somar. Né? E essa questão da regulamentação da Anvisa foi muito importante também, não é isso? Com certeza. Eu acho que só complementando o Alisson, é um processo normal, né? Ser natural, eu acho que mostra, na verdade, a importância do setor e a capacidade de trazer inovação, de mudar o jogo mesmo. Né? Não teve uma inovação que não passou por isso. Então, a gente não encara de um jeito tão negativo também. Né? A gente sabe, é isso, é o jogo. Vai vir uma inovação, vai ter esse primeiro receio e o nosso trabalho é levar esse diálogo, é levar as informações. E a gente vê muito essa mudança de postura, esse arrefecimento, quando a gente começa a conversar, olha, isso daqui é o que vocês estão com medo, isso daqui é o que está acontecendo, isso daqui são os números. Sim. E tem outra coisa interessante, né? Porque você falou do Poder Executivo, e ali tem pontos específicos de estudo. Eles são feitos para aquilo, dentro do Ministério, naquele departamento, com aquela pessoa, com aquele grupo. Ponto. No Congresso Nacional, eles tratam de alfinete a foguete, né? Exato. Então, eles são especialistas em uma coisa específica. Tá? Mesmo que tenha uma comissão, etc., tem que ter um tempo diferenciado
para que isso possa ser decantado. Enfim, né? Exatamente. É um processo, eu acho bacana isso. Né? E a gente não pode esquecer que os dois, eles devem se complementar. Sim. Né? O executivo, ele tem uma capacidade técnica enorme. Assim, as universidades também, a sociedade civil também. Então, a política ela tem que ser feita juntos. A política ela é feita de múltiplos atores. Sim. Já existem grupos, não sei, associações, o CGF é diferente, mas no Brasil tem algum grupos que discutem, que já estão se unindo, falando, enfim, alguma agenda, uma pauta? Sim, assim, falando de associações, né, do setor, tem hoje em dia no Brasil, foi fundada ano passado a Base Planta, que é a primeira associação de produtos plant-based do Brasil. Foi fundada, acho que por 4 ou 5 marcas de produtos lácteos e derivados em São Paulo, mas elas atuam em todo o Brasil. E essa foi a primeira associação de classe assim, do setor que a gente tem conhecimento no Brasil. Aí, mais recentemente teve também a CELAG Brasil, que é a Associação de Cultivo Celular, né, que foi fundada lá no Paraná, mas envolve também aí atores de pesquisa, indústria, todo o ecossistema de carne cultivada no Brasil. E aí tem também outros fóruns, outras associações, como a Associação Brasileira de Bioinovação, a BBI, a própria Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, né? A CNA, Confederação Nacional de Alimentos, Confederação Nacional de Indústria, são vários, de Agricultura, perdão, e a de Indústria. Então são vários fóruns que discutem esse tema. E aí também dentro do governo, hoje a gente já tem no próprio Ministério da Agricultura um grupo de trabalho. Então dentro da Câmara Temática de Agroinovação, que é um colegiado do Ministério da Agricultura, existem várias câmaras temáticas para vários. Tem a Câmara Temática da Soja, a Câmara Temática do Feijão e a Câmara Temática da Agroinovação, onde existe hoje um subgrupo focado em food techs, né? Em proteínas alternativas, principalmente, desempenhando um trabalho. Vai sair um relatório desse subgrupo para subsidiar um possível plano nacional de proteínas alternativas, de novos ingredientes, alimentos contemporâneos, como está sendo chamado esse tema dentro do Ministério da Agricultura. E eu vejo aí uma possibilidade muito grande do Brasil sair na frente, né? Por ser pra gente ser uma referência em alimentação, se a gente acompanhasse isso aí, se a gente pudesse abraçar, nossa, o Brasil sairia na frente do mundo, né? Por conta da nossa tradição alimentar, não é isso? Exatamente, foi o que eu falei. A gente, em várias tecnologias, a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? De estar acostumado a ir fazer o que os outros fazem depois que está provado que é seguro. Sim. Mas em alimentos, agricultura, a gente é referência. Então a gente pode... A nossa capacidade produtiva, nossas terras... Pô, o Brasil é o único país do mundo que tem 3 safras de feijão. Sim. Tem 3 safras agrícolas aqui. Tem país aí... Tem país lá no Hemisfério Norte que tem uma safra e olhe lá. E às vezes perde uma safra que tem no ano por causa de uma geada, acabou o ano, e aí tem que exportar, né, do Hemisfério Sul. Então, o Brasil assim, é uma grande potência agrícola de produção de alimentos, e a gente pode explorar isso de maneira sustentável, justamente através das proteínas alternativas. E o valor agregado que isso seria? Nós seríamos o supermercado do mundo. É essa a ideia, né? É o que a gente supermercado do mundo. Sair do celeiro. Sair de levar o boi para a Europa, para árabe, sei lá, país árabe vivo, e a gente poder ofertar uma comida tão nutritiva, né? Saborosa. Que é inclusive uma questão dos preços desses produtos de base vegetal aqui no país. Que hoje em dia a gente traz de fora a proteína ali fortalecida, enriquecida. A gente podendo fazer. A gente traz proteína de ervilha, geralmente. Exato. E importa a proteína de ervilha do Hemisfério Norte. Que loucura, gente. Com tudo que a gente produz aqui. É uma loucura mesmo. É uma loucura, viu? A gente tem feijão. A gente produz aqui. Feijão que a gente tem aqui. Eu vi, eles estavam fazendo uma pesquisa com tremoço. Tremoço. Eles estão bem, já tem anos. Tremoço tem alto, departamento muita de proteína vegetal da Universidade de Viçosa. Então, a biodiversidade brasileira, da América Latina, das regiões aqui do sul global, né? Índia, própria China. Gente, é uma biodiversidade e é disso que a gente está falando, é usar a biodiversidade e não só replicar fórmulas que foram desenvolvidas, né, em países do norte, Estados Unidos, Europa. Não, é trazer essa liderança, esse protagonismo mesmo para o Brasil. Então, em vez de usar essa ervilha importada, por que a gente não usa o feijão brasileiro? E aí esse é um projeto que a gente tem no DFI, de usar o feijão quebrado, né, a chamada bandinha de feijão, que hoje é praticamente descartada, ela é vendida assim a preço de nada e é usada para ração animal. Então, só porque ela é quebrada, o grão mais escuro não pode ser vendido na gôndola do mercado. Então, você pega esse feijão quebrado que tem o mesmo, né, os mesmos aminoácidos, o mesmo grau proteico
tudo. Moe dentro das cooperativas agrícolas, Olha só. transformando em um concentrado proteico de feijão dentro das cooperativas agrícolas, gerando, né, agroindustrialização dentro das fazendas. Sim. E vende esse concentrado não só para a indústria nacional, diminuindo o custo, né, barateando Sim. o custo aqui dentro, mas ganhando em dólar também. Por que a gente vai comprar em dólar se a gente pode vender em dólar? Vender em dólar. Mais sobre isso, eu não sabia, interessante. Quer dizer, o GFI também está atuando nessa questão de fazer uma pesquisa, de tentar encontrar alguma coisa brasileira, alguma coisa que possa... Vocês fazem o quê? Vocês Diversas. fomentam? Vocês têm algum programa? Projeto Biomas, né, Gabi? Projeto Biomas é uma das iniciativas, acho que mais... é mais a menina dos olhos de todo mundo no GFI, que atua principalmente Cerrado e Amazônia e busca novas fontes proteicas ou fontes que se saiam bem nisso. Ingredientes também. Olha só. Como é que funciona? A gente tem alguns... A gente já estamos... Essa agora, acho que... Acabamos de fechar a 3ª edição do Projeto Biomas. Assim, todas são sucessos, são editais, aí são abertos para pesquisa, a gente consegue parcerias para financiamento de bolsa de pesquisa, para trabalhar na área, né, para pesquisa na área de proteínas alternativas, usando, né, espécies dos biomas locais, como a Gabi falou, Cerrado e Amazonas até o momento. E aí a gente faz a ponte, depois a gente faz o pitch day dos resultados desses projetos para as indústrias já pegarem né, esses ingredientes que eles descobriram para já levar para testar dentro da indústria e tentar transformar isso num ingrediente que vai ser usado de fato. Então é todo Por isso que é um projeto, assim, como a Gabi falou, que a gente investe muito nele, tem muito orgulho, porque ele traz resultados, né? E ele é completamente baseado naquilo que é o que a gente tem a oferecer, que é a biodiversidade, né? É o nosso melhor. E você vê, né, Saulo? A gente passou um sufoco muito grande aqui com as enchentes do Rio Grande do Sul, que nós ficamos refém do arroz do Rio Grande do Sul. Exato. Não é, Gabriela? E aí, imagina se a gente pudesse ter esse tipo de alimentação diversificada, igual o Alisson falou, para o Brasil todo, assim, em vários estados, a gente produzir alimento. Não seja só arroz no Rio Grande do Sul, produzir em outros locais, que no Cerrado agora já está sendo plantado também. Então a gente precisa diversificar essa alimentação, não é isso, Gabriela? Sim, aproveitar melhor o que a gente tem de fato. E pensando numa escala assim, tão grande quanto no Brasil, é um sonho que a gente consiga ter sempre tudo in natura, ter sempre, mas não é esse o ritmo que as coisas estão indo. Não é esse o ritmo que a gente consegue em emergências climáticas. A gente tem que ter, a gente precisa da industrialização. Sim. Né? Às vezes ela é colocada muito como vilã, mas a gente precisa dela. Sim, com certeza. E o que vale assim, é a qualidade. Aí a gente atua, né? Aí a sociedade civil pede, Sim. aí a Anvisa, o Ministério da Saúde, eles têm que atuar para dar ali os padrões mínimos e coerentes, justos da qualidade Sim. de tudo. Mas pensar, às vezes a gente está ou pessoal muito carnista versus pessoal muito natureba. Os veganos hippies, Ou então pensar na alimentação natural, alimentação saudável, como aquela coisa que você vai fazer desde o seu pão, a manteiga, ao molho de tomate ali na mão. Isso é inviável. Inviável, é verdade. E aí, quando a gente tem emergências climáticas, Sim. como a do Rio Grande do Sul, Sim. fica claro. Nós assim, ficamos passando é muito sufoco. importante, a gente tem que cultivar isso, tem que celebrar essa alimentação tradicional, mas não dá para depender somente disso. E para os produtores, tampouco. Sim. Você já está desenhando assim, eu ia perguntar sobre os próximos passos futuros, né? A expectativa de vocês. Tirando essas questões, né, climáticas, essas coisas que nós temos que apagar fogo, literalmente, como é que vocês estão enxergando isso? Como é que os próximos passos, vocês fazem planejamento no GFI, principalmente no Brasil, como é que vocês enxergam, sei lá, nos próximos 2, 3 anos em relação a esse tema? Olha, Saulo, acho que assim, primeiro, pensando do lado do mercado, da indústria, a gente está no momento agora que no mundo todo, não só aqui no Brasil, né, a gente vê uma decrescente nos investimentos e tal, algumas empresas fechando, por quê? Por se tratar de um setor novo, que sofreu um boom logo no início, então todo mundo queria investir. Eu conheço pessoas, né, que inauguraram marcas de produtos plant-based, assim. Roger Federer, tenista, investe nisso. Né? Muita gente, assim, são várias pessoas. Aqui. Anitta, enfim. Legal. Então, muitas marcas estão fechando, né, não vão resistir, mas como é um processo natural em qualquer novo Sim. setor, né, as mais fortes, depois de um primeiro momento de boom, ficam as mais fortes, muitas são incorporadas, então tem muita fusão, muita empresa que fecha, e a partir desse momento no qual a gente está agora, no qual o crescimento de vendas continua, que é isso que mais importa, né? E o crescimento da tecnologia, a consolidação da tecnologia como um todo também aumenta,
tudo indica que vai seguir assim, aumentando consideravelmente, na casa dos 20%, 25% anualmente em parcela de mercado, em valor de mercado. E falando em regulatório, né, como vocês tinham perguntado, né, Jorge, trazendo a questão da Anvisa. Então, a Anvisa incluiu aqui no Brasil proteínas alternativas como um dos escopos da agenda regulatória dela para 2024/25. Então, está previsto, né, no cronograma da Anvisa iniciar um processo, uma análise de impacto regulatório, AIR, como é chamado, agora em outubro desse ano. Também está previsto uma série de audiências públicas a partir do ano que vem. Legal. A exemplo do que já está sendo feito pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, que começou com uma tomada pública de subsídios lá em 2021. Aí, ano passado, teve uma consulta pública pedindo, novamente chamando todos os interessados, a sociedade civil a participar. E agora culminou numa minuta de regulamentação que vai ser colocada em audiência pública no dia 24 de novembro, aqui em Brasília, no Ministério da Agricultura. Legal. Esse escopo deve ser bem grande, mas falando sobre nome, né? Às vezes tem uma resistência, não pode usar nome carne, não pode usar nome leite. Isso também entraria nesse contexto aí? Exatamente. É isso que acho que foi a Bela Gil que falou, né? Você não pode chamar de leite, mas o leite de coco, tá? Exatamente. Ninguém nunca confundiu, né? Exatamente, né, Gabi? Também, né? Acho que isso é isso, é o leite e a carne. Que a questão da nomenclatura que o Ministério da Agricultura está trazendo nesse primeiro momento só a regulamentação relacionada à nomenclatura. Exatamente isso. É o uso dos termos como leite, hambúrguer, salsicha, carne, queijo. Né? Então, tudo isso vai ser trazido, ovo, peixe, tudo isso vai ser trazido nessa regulamentação de nomenclatura que está vindo do Ministério da Agricultura. Outras questões, como, por exemplo, controle de qualidade, vai vir no segundo momento. O chamado PIC, né, o padrão de identidade e qualidade mínimo que os produtos devem ter para se encaixar na categoria, vai vir no segundo momento. A Anvisa vai trazer também, provavelmente, a opinião dela, mas nesse primeiro momento é só a questão da nomenclatura, justamente em rotulagem, que é o que mais é alvo de ataque no legislativo. Não só aqui no Brasil, né? Eu tive no Chile. É periférico isso aí, né? Eu tive no Chile ano passado para lidar com um projeto de lei lá também na Câmara dos Deputados de lá, que tentava proibir que chamasse produtos, né, de leite, carne. A gente conseguiu derrubar esse projeto. Agora, esse ano, voltaram com outro projeto igual, com uma outra roupagem. E aí a gente também está conversando, atuando lá no Chile, no Paraguai e no Uruguai, que são países que a pecuária é mais forte, né? No Paraguai é 60% do PIB, no Uruguai é 70%, só, né, a pecuária. Então, nesses dois países, eles já aprovaram projetos de lei proibindo carne cultivada, né? Assim, gente, carne cultivada, eu repito, nem tem para vender. É uma coisa assim que no Brasil a gente só vai encontrar para vender lá para 2030, por aí. Sim. Mas eles já estão proibindo porque é o medo, é só assim, é o medo desconhecido. Eu entendo, assim, a gente entende porque, realmente é uma coisa nova que chega querendo usar o mesmo nome e tal, mas tem espaço para todo mundo. De novo, a gente encontra analogia com o Uber, né? Com o Airbnb também, que eles queriam proibir. Né? Exatamente. Uber, enfim, né? Sabiam que... o próprio carro lá atrás, com o próprio café, tudo que você cocheiro. pensar que tudo já fez barulho, né? Já fez barulho, depois virou realidade. Quando a margarina surgiu, aqui no Brasil tinha uma legislação que obrigava a margarina a ter corante rosa para poder distinguir da manteiga, isso tudo por lobby da manteiga. Na época que o café começou a ser levado para a Europa, a indústria de chá fez um lobby tão forte que até o próprio Papa escreveu uma carta dizendo que o café era a bebida do demônio. E hoje, gente, você quer café, toma café, quer chá, toma chá, tá tudo bem, tá sempre pra todo mundo. Sob o sol, né? Mas no Brasil, acho que é sempre assim. No Brasil sempre faz o barulho, né? Tem essa polêmica toda, que eu acho que às vezes é até benéfico, e depois acaba entrando a questão do carro elétrico. O Brasil não vai ter carro elétrico. Olha a questão do carro elétrico no Brasil hoje. Exatamente. Né? E quem quer compra etanol, compra o híbrido, tá tranquilo, tá todo mundo aí. Eu vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que isso aí faz parte da discussão em si. Enaltece. Isso é um marketing positivo. É a pluralidade da democracia, né? Que faz dela tão rica. Sim, e é um marketing positivismo. A gente vê aqui hoje esse debate, vocês estarem aqui debatendo sobre isso, vai alcançar várias pessoas esse podcast. Olha só que maravilha a pessoa poder ver esse podcast, não de uma forma tão técnica, né? Que às vezes tem uma tecnicidade tão grande, mas a pessoa vê com bons olhos, uma coisa leve, brincadeira. É comida, né, gente? É pra ser gostoso, pô. Se não for gostoso, não é pra ser comida. Não é de plástico, pois é. Então, tá vendo? A gente tá aqui
quem tá vendo aqui fala, não é de plástico. É um bicho de uma cabeça só, não é de 7. Pois é, ué. Exatamente. E que vai ser uma delícia também, né? Com certeza. Exatamente. O que importa é isso, a comida ser gostosa, sustentável, né? Sim. Que permita que a gente... alcance mais pessoas. Exatamente, que alcance mais pessoas, Sauleza. Falou E saudável, perfeitamente. seguro, que até agora a gente tem tudo afirmando que sim. Olha só, eu vendo isso aqui, o site deles, eu fiquei preocupado e alegre ao mesmo tempo. Por quê? A preocupação que daqui em 2050 a gente vai ter quase 811 milhões de pessoas passando fome. É quase 5 Brasis passando fome. Né? E fiquei alegre que tem essa alternativa que vai poder nos ajudar, né, a população, a humanidade, encarar esse problema, né? Então, assim, a gente vê com bons olhos o GFI fazendo esse trabalho, né, Saulo? E que perdure por um longo tempo, que seja nossos filhos venham a lutar por isso também, né? Porque a realidade tá batendo na porta aí, cara. Tá batendo na porta. E é uma coisa que a gente vê nas gerações mais novas também, assim, eu brinco que a minha filha virou vegetariana antes de mim. E é Sim. verdade, porque... E foi muito por conta Sim. dela que eu virei também, por ela e outras influências, mas... a gente vê que cada vez mais a garotada tá se Já é um ligando, default, né? tá Já conversando. sabe, Não é né? um assunto. Na minha época, na escola, putz, eu Nossa. nem lembro de ter conhecido alguém que era vegetariano. Na sala da minha filha tem várias, na escola, são assuntos que são debatidos, são trazidos com uma naturalidade maior, que é isso, que quebra um pouco a barreira do preconceito, que é Sim. o que muitas vezes pauta os debates e acaba levando eles para um lado mais obscuro, digamos assim. Além disso, a evolução da indústria, posso falar pelo lado, né? A questão do sabor. Né? Hoje em dia, você está quase brigando mano a mano pelo sabor. Exato. Tem coisas... 20 anos atrás era diferente, né, Saulo? Era diferente. diferente. E a gente, Diferente. igual, por exemplo, a gente vê agora aqui a Veganita agora lançou os pastéis veganos na Viçosa. Que delícia, cara. Eles aumentaram 20% a venda. 20% a venda. Eles lançaram Tem pastel 15, vegano da Pastel Veganita vegan- na Viçosa? Na Viçosa. Eles Como lançaram eu não sabia 13, disso? lançaram 13 pastéis veganos. 13? 13. 13 3 pastéis. sem queijo, com doce, ok? 10 com queijo. Nossa. E parte desses usam queijo. E pra você ver, né, Saulo? Desculpa te cortar. A questão da cultura. Eu não sou vegetariano, mas eu falava assim, pastel vegano. A Patrícia e o Saulo fizeram uma brilhante ideia de fazer uma degustação do pastel vegano. Gente, que delícia, tá dando água na boca aqui já. Que delícia. Convido a vocês a conhecerem Nossa, também. com certeza. Pastel vegano na Já pastelaria fiquei curioso, Viçosa. Já fiquei curioso, já quero. Porque é uma delícia, é uma delícia. Ainda mais com os queijos de veganita, A maravilhoso. gente brinca que uma mordida vale mais que 1000 palavras, que 100 Exatamente. palavras, que 1000 No laudas. fim é isso, né? O sabor não é só o sabor certeza. que você sente, não. O que é o sabor é o momento. A comida tem isso também. Comida é afeto, Afeto, né? é afeto, É a cara. ocasião, é você estar ali com a sua família, aquela memória que vem do cheiro da comida que sua avó fazia. E aí, muitas vezes, por isso também, muita gente fala, mas por quê? Pô, se é pra ser vegano, então come planta. Ou pra que reproduzir o cara? É porque são memórias. Sim. Comida não é só aquilo que você tá botando pra dentro da sua boca, não. É toda a bagagem que vem junto, as memórias, Sim. o afeto, as lembranças. Então, por isso, replicar, né? E facilita a vida de muita gente. Pra você ter ideia, o Saulo e a Patrícia, eles tiveram essa brilhante ideia porque chegavam pessoas na pastelaria Viçosa para comer um pastel, né? E as pessoas veganas ficavam lá a ver navios. O que eu vou comer? Não tem. Né? Então, ela percebendo isso, olha só a sacada do empreendedor também, que já enxerga a longo prazo, né? O Saulo e a Patrícia fizeram isso. Hoje, você falou, 20% a mais nas vendas dos pastéis. Olha que maravilha. E temos hoje uma oportunidade para Faro, o brasiliense ter um pastel vegano e não ficar de fora da mesa, que é um afeto, né? Exatamente. Poder com outras pessoas degustar, brincar, falar, né? Então, olha só a ideia brilhante que as pessoas têm que abraçar essa ideia. Pensa no churrasco, né? Você levar um tomate, um pimentão, batata, ok, é uma delícia, eu amo. Sim. Mas você poder também ter uma linguiça para levar, um Inclui as frango, pessoas, pô. Inclui, sim, a inclusão, a inclusão, cara. A mágica é opção. E a palavra Exato. que destrói é a falta de opção. Falta Então, de assim, opção. o maior número de vendas que a gente tem hoje em restaurantes é uma opção a mais no cardápio. Não é briga contra ninguém. Exatamente. Eu posso ter uma opção? Não pode, é essa. Então, naquele dia eu pego a opção. Entendeu? Pode ter uma pastelaria vegana. Pode, maravilha. Eu vou lá, vou conhecer também. Sim. Mas nas pastelarias que não são veganas, a opção pra quem é poder comer junto com quem não é, tá todo mundo junto. E sem ser algo restritivo, né? Mas algo que tenha a cremosidade, que tenha a elasticidade, Sim, né? que tenha a textura ali que você quer. Porque quando você falou de opções, eu acho super interessante trazer isso. Você começou, eu adorei que você começou, mas as pessoas falam, mas você quer ser vegano? Tem que ser vegano de verdade. Só pode comer quiabo e feijão agora.
Mas não é isso, assim, as pessoas, na Sim. verdade, elas nem necessariamente querem ser veganas de fato ou vegetarianas. Elas Sim. querem, às vezes, reduzir. Às vezes elas nem queriam, mas tem gente que tem alergias. Sim, verdade. Conversando com muita gente no congresso, e Intolerância, alergia. intolerâncias, Sim. assim, não tem um gabinete, não tem ninguém, não tem um lugar que a gente passe e que não tenha uma, duas pessoas que falam: a minha mulher, ela teve que parar de tomar leite, meu filho teve que parar de comer carne. Isso não é Eu moda queria não, viu? muito reduzir. Não é moda, Não, necessidade de sim. saúde. E mesmo quando não é só necessidade, ninguém deixa de comer, acho que, sei lá, uma em cada 1000 pessoas deve deixar de comer carne porque acha ruim o gosto. Sim. Ou porque tem algum ácido, qualquer coisa assim. Você deixa porque você não quer, você quer diminuir aquele sofrimento animal, ou você Sim. quer, quando você pensa, né, nas mudanças climáticas Sim. ou questões de saúde. Então, ninguém quer deixar seus hábitos para trás. Sim. E, assim, Mas pode incluir novos, né? Por que Exato. não, E né? aí, para que negar essa opção para as pessoas por uma birra, uma cisma, Isso. assim, que Sim. século a gente está? Uma queda de braço. Verdade. E É essa- muito interessante, isso, porque é um discurso... Tomara que essas piadinhas fiquem cada vez mais para trás. né? Não é? Come A nova verdura, geração, errado, não sabia. Nova geração é mais pra frente. Coitada Sim. da alface. Coitada da Não alface. pensa na alface. Alface vai sofrer também, pô, amigo. É muita Tranquilo. loucura, viu, gente? Exato. Pessoal, olha, que bate-papo sensacional. Acho que a gente levou com muita leveza aqui esse bate-papo. Agradecer ao Saulo, a Gabi, ao Alisson, pelo esse projeto tão maravilhoso que é o GFI, né, Saulo? Sim. E deixar para vocês virem aqui várias vezes também, para a gente bater esse bate-papo descontraído, que é isso que eu acho que engaja para o público brasileiro. O brasileiro ele gosta de meme, ele gosta de brincadeira, ele não quer ver nada com seriedade, assim, né? E convidar vocês novamente para um novo episódio, né? No Flex Food, né? Nosso canal do YouTube. Legal. Deixar as considerações finais, que vocês se apresentem aqui naquela câmera ali, deixar o site de vocês, Instagram, onde aquelas pessoas podem encontrar vocês, tá certo? Pode ir primeiro, por favor. Ah, tá. Não, eu vou falar Pode que a olhar pra gente, a gente aquela volta, câmera ali, mas Gabi. a gente só volta se tiver ou coisas da Renata Dias Sim. ou os pastel, pastéis tá? veganos. Sim, né? vamos trazer. Tá feio, tá feio. Não tá me sendo aqui chamem agora. para voltar. Tá, ó, Brincadeira. vamos ter que trazer na próxima vez, hein? Tem que ser, pô, tem que ser. Tem que falar de comida e não ter comida. É ruim sacanagem. demais, fica só pensando na comida, cadê a comida? Não, eu queria agradecer, pô, Jorge, Saulo, obrigado a todo mundo que tá assistindo também, é uma oportunidade incrível. E, pessoal, não tenham preconceito, não tenham medo, o novo, aquilo que inova, vem para agregar. E o que seria das nossas vidas hoje se não fosse a tecnologia, se não fosse a inovação? Então, pensem nisso antes de ter qualquer tipo de preconceito e venham de braços abertos, que é uma delícia. E qual Quem que- não vier, tá Sim. perdendo. E qual que é o site que as pessoas podem encontrar vocês? gfi.org.br gfi.org.br, todo o nosso trabalho lá, esse projeto Biomas, os outros projetos, novidades sobre a área regulatória, novidades legislativas, de ciência e tecnologia, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente traz lá para vocês no nosso site, gfi.org.br. É um site muito rico, muito cheio de... É muito gostoso de navegar pelo site, eu sempre E tem a questão da doação também, não é isso? A pessoa pode doá-la também pro projeto, não é isso? Pro GFI, a gente não aceita doação de pessoas CPF. Na verdade, Sim. a nossa filantropia é feita através de fundos de filantropia. Ah, sim. Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer alguma doação, é possível. Sim. E aí tem lá no nosso site, mas vai para projetos direcionados, projetos Ah. específicos. Mas tem lá no nosso site também a área de De doação. doação. Exatamente. Maravilha. Inclusive o projeto Biomas, quem ficou curioso, quem quiser participar, tá lá no site também. Inscrição para grants, pesquisas, Que legal. tudo no nosso site. E Tudo no nosso conta site. também os resultados, o que saiu, o que foi pra frente, é bem completo. Maravilha. Ó, estão convidados a voltar, viu? Com Bate-papo certeza. sensacional. Saulo, querido, aquela eu quero câmera ali. agradecer, né, a oportunidade, agradecer vocês a disposição de estarem aqui, sabe, um prazer conversar com vocês e, por último, não menos importante, agradecer a gentileza, né, porque Sim. eles trouxeram para a gente da Renata Dias um box, um pacote, recheio Uma delícia. de delícia. E, Uma delícia. Queria agradecer vocês por essa gentileza e também a Renata, né, Renata Dias, que foi a autora daquele... Nossa chefe sempre presente, sempre pulso firme aí na comida, uma delícia. Maravilha, gente. Obrigado Obrigado a vocês pela pela oportunidade, presença. pela conversa aí, foi muito bom, foi muito Maravilha. bacana. Obrigada, gente. Sucesso no projeto, viu? Obrigado, Muito viu? Pessoal, então é isso. Nosso primeiro episódio aqui do Flex Food, né? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like aqui, acompanhar o GFI,
que é sensacional. A gente tem muito que aprender, tá? E é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e até mais, pessoal. Tchau, tchau.